Olá, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho. Conseguiram acompanhar nosso último vídeo? Entenderam? Fizeram a revisão? Todo conhecimento compartilhado precisa ser estudado. Conhecimento verdadeiramente é dominado quando ele é testado. Escutar o conteúdo parece tudo muito simples, muito lógico. Mas quando vocês começam a fazer questões, é que verdadeiramente vocês compreendem se vocês dominaram ou não. Legal? Vamos continuar. No último encontro, nós vimos a diferença entre denotação e conotação. Vimos também um conceito para polissemia. Vimos a diferença principal entre um texto literário e não literário. Trabalhamos gêneros textuais, tipos textuais, e já compreendemos que eles são diferentes. Agora, estamos dando continuação. Neste momento, o foco é explicar as principais características dos tipos textuais. Vimos que é de grande importância o aluno ler um texto e já descobrir é dissertação. Ler um texto e já perceber é narração. Isso facilita muito você compreender aqueles enunciados considerados complexos elaborados pela FGV. Não há nada de complexo. O que nós precisamos? Treinar. Tudo que é desconhecido ameaça. O que eu devo fazer, professora, para dominar a estratégia de questão da FGV? Claro, fazer questões da FGV. E daqui a pouquinho você vai estar íntimo do processo criador desses magníficos professores que elaboram essas questões fantásticas. A perícia não é algo que vem conosco. Nós não nascemos peritos em nada. A perícia é uma construção, meu aluno. Então, se você quer tornar-se um perito pela banca FGV, é fácil. Basta você conviver com essas estruturas. E é o que nós vamos continuar fazendo. Legal? Agora, eu quero que você revise comigo a tipologia textual. Já entendemos o que é texto? Já, professora. Texto é qualquer material, linguístico ou não, possível de ser interpretado. Exatamente. Se a banca é uma banca semântica, é uma banca que valoriza texto, e nós já conversamos sobre o soberano da prova de língua portuguesa. É o texto. Então, para eu passar pelo deserto, eu vou ter de conhecer o meu amigo inimigo. Se você entender bem de texto, você está numa vantagem maravilhosa. Mas se você não se identificar, não conseguir dialogar com esse material, você concorda que há um perigo iminente, meu aluno? Só que o bom é que dá tempo. Se você, de fato, quer passar nesse concurso, eu quero que você reflita sobre essa passagem. Eu não cheguei até aqui para desistir agora. Você concorda? Eu estou ouvindo você. Eu estou ouvindo. Professora, eu não cheguei até aqui para desistir. Eu não vou desistir. Exatamente porque eu sei que você tem esse conceito. Eu posso e eu vou. Eu acredito. Mas há momentos que a professora acredita mais do que o próprio candidato. Eu acredito que você tem potencial, que você pode, que você vai. Mas a Cláudia acreditar é uma história. O poder está quando você acredita na sua vitória. Só isso fará a diferença, meu aluno. Não adianta nada acontecer aqui no mundo exterior se você, aí, no seu eu, não tiver a convicção que você merece, que você é capaz e que você vai conseguir. Beleza? Podemos começar? Vamos chamar agora o cognitivo? O conhecimento cognitivo, que também será muito relevante. Então, vamos revisar. Tipo de texto. O que é tipo textual, professora?
O que são tipos textuais? Modo de organização. Então, mais uma vez, quando eu penso em tipologia textual, eu penso no modo do texto, no modo de organização de um texto. E aí, só para relembrar, um texto narrativo narra, um texto dissertativo defende e um texto descritivo descreve. Isso é modo de organizar o pensamento. Feito? Ok, Cláudia, mas um conceito para se ficar dominado. Podemos afirmar que a tipologia textual está relacionada com a forma como um texto apresenta-se e é caracterizada pela presença de certos traços linguísticos predominantes. Para isso, o primeiro passo é conhecer os 6 principais tipos textuais. Então, nós sabemos que o edital foi bem criterioso. Ele colocou em destaque narrativo, descritivo e argumentativo. Mas claro que você tem de entender de subtexto. Quando a banca apresentou esses 3, a banca já intuía que você, candidato, ia fazer o trabalho completo. Há momentos que estudar pela metade é, sim, pior do que não estudar nada. Parece um absurdo, mas é a pura verdade, porque não haverá confusões. Quando você estuda de forma completa, ok, beleza, mas quando você estuda de forma incompleta, você jura que essa sua incompletude está plena. Quando uma pessoa fala português está dominado, sou brasileira, sou brasileiro, falo português, eu nem estudo essa matéria. Essa pessoa está no mundo de Alice achando que o português realmente é uma ciência possível de ser dominada, que é um idioma possível de ser dominado. Então, humildade é um ingrediente para conseguirmos a aprovação em concurso público, beleza? Ok, e quais foram os 6 tipos apresentados no nosso último encontro? Você lembra, não lembra? Nós vimos o texto narrativo, descritivo, o argumentativo, vimos o expositivo, o injuntivo e o prescritivo. Cláudia, todos esses textos cairão na minha prova? Claro que sim. Essa banca trabalha e trabalha muito bem textos. Se as questões de uma prova de português, se elas saem de textos, se eu não domino o texto, eu comprometo a feitura da minha prova. E a parte boa é lembrar que o perito em texto, ele leva uma vantagem durante toda a feitura da prova. Porque texto não cai só em língua portuguesa, meu aluno. A prova toda é feita por palavras. A prova é um documento feito por palavras e essas palavras estarão em língua portuguesa. Qual é o nosso papel agora? Agora eu convido vocês para trabalhar cada tipologia isoladamente. Então, antes de nós conversarmos sobre cada tipologia, vamos fazer um resumo sobre cada tipo que eu vou apresentar, para que você já possa se ambientar e a conexão ser mais acelerada. Vamos começar pela narração. O que você lembra sobre as características de um texto narrativo? Eu tenho certeza que você deve estar respondendo. Professora, o texto narrativo é aquele que conta uma história. Ok. Então, antes de lermos conceitos, direcionarmos o nosso treinamento, eu quero que você entenda onde você está. Você está em um texto narrativo e o texto narrativo tem, sim, o compromisso de contar uma história. Essa história precisa ser verídica, professora? Não. Pode ser um fato, como pode ser uma ficção. Pode ser algo real, no nosso mundo, um acontecimento, ou pode ser uma fantasia. De qualquer forma, essa narração vai ser constituída por alguns elementos. Se essa história é real ou não, eu sei que nessa história haverá alguns elementos. Por exemplo, não há narrativa sem personagem. Você concorda? Se eu vou contar algo, eu vou contar algo ou de alguém. Eu vou contar alguma coisa de algo ou de alguém.
Então, a narrativa, ou o texto narrativo, o texto narrativo precisa de personagens. Esses personagens, eles desenvolvem o que mesmo? Ações. Porque o texto narrativo, ele traz uma característica muito forte, que é a evolução no tempo, a sequência cronológica. Pode anotar, porque isso é característica forte. Então, essas personagens, elemento número 1, essas personagens desenvolvem ações. Elemento número 2, essas ações são responsáveis pela evolução da história. Esses personagens que desenvolvem essas ações em um determinado espaço. Isso quer dizer o quê, professora? Que as ações acontecem em um determinado espaço. Da mesma forma que esses personagens desenvolvem ações que acontecem em um determinado espaço, mas em um determinado tempo, meu aluno. Vai montando a história. Até aqui estamos juntos? Então continue ligado. Esses personagens que desenvolvem ações em um determinado lugar. E essas ações acontecem em um determinado tempo. E essas ações acontecem de uma determinada maneira. E por último, por algum motivo. Então, minimamente, para você entender uma história, você tem que compreender que há personagens, ações, espaços, tempos, processos e razões. O texto narrativo, ele apresentará essas informações. Quando meu aluno lê um texto na prova e já identifica este pacote, o gabarito é rápido. Tipologia predominante, narração. Só que não é só isto, né, professora? Não, meu aluno. Eu falei que eu faria um resuminho para entrar em conexão com você, meu aluno. E também dar tempo para você processar e descobrir que você sabe muito mais do que você imagina e que esse tema não é um tema inédito. Você só está aqui para acertar algumas dívidas pretéritas, né? Mas não vai ser difícil. Vamos começar? Então agora eu quero que você leia comigo. Narrativo. São caracterizados por apresentarem ações de personagens no tempo e no espaço. Textos narrativos. A estrutura de um texto narrativo é composta por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E aqui? Até aqui, beleza? Vocês concordam que toda história possui um início? Vocês concordam que aqueles personagens, ações, espaço, tempo, modo e razão é exatamente o desenvolvimento? O que nós chamamos de desenvolvimento do enredo? Você concorda também que, chegando ao final dessa história, haverá o dia mais importante? A informação mais importante? Aquela que você vai prestar atenção dobrada? Então, é o clímax, quando tudo parece que vai se resolver. E se resolve. Só que quando está tudo resolvido, nós já entramos em outro momento, que é o desfecho. Então, não podemos confundir clímax com desfecho. Ok? Considerando a novela, o clímax é o dia de maior ibope. O Rio para, o Brasil para assistir aquele capítulo da novela. Legal. E o desfecho? O desfecho é o último dia da novela, é a despedida, é quando tudo se esclarece. Então, um texto narrativo é um texto de fácil identificação. Só que muitas questões são elaboradas pensando exatamente na estrutura desse texto. A primeira chamada do seu edital é exatamente estudar a organização de um texto. Se eu falo do texto narrativo, eu não posso ir para a prova sem entender minimamente desses elementos constitutivos.
Ok, professora, o que mais eu preciso saber? Exemplos, porque a novela, eu já sei, Cláudia, você acabou de usá-la como exemplo, mas não só a novela. Romances também apresentam personagens desenvolvendo ações em determinados espaços, em determinados tempos, de determinada maneira e por determinada razão. Assim como os contos, as lendas, as fábulas e as crônicas. Não para por aí. Então, o texto narrativo é de fácil mapeamento, porque se existirem esses elementos, vocês já sabem qual é o tipo que está predominando. No último encontro, nós vimos que há diferença entre gênero e tipo textual. Vocês agora conseguem fazer a junção? Vocês conseguem entender que o tipo narrativo gera gêneros como romances, contos, lendas, fábulas, novelas, crônicas, tirinhas, charges. Conseguem entender? Vocês prestaram atenção? Não são sinônimos, mas um se ancora no outro. Os gêneros se apoiam nos tipos. Ok, Cláudia, até aqui está tudo tranquilo. Então, vamos continuar. Vocês precisam saber: a narração tem a finalidade de contar uma história, isto é, retratar acontecimentos reais ou imaginários, sucessivos num lapso temporal, de forma linear ou não linear. É dinâmica, pois traz uma mudança de estado, uma sequência de fatos, uma relação de antes e depois. Legal, professora, já observei que nesse slide há muita informação relevante. Sim, você percebeu que a narrativa, ela traz como condição a evolução no tempo? Então, essa sequência temporal é sim a principal característica do texto narrativo. Ok, nós falamos dos elementos, eu não vou nem tocar mais nisso. Os elementos compõem o cenário necessário. Se eu vou contar uma história, eu vou contar uma história de algo. Se eu vou contar uma história, eu vou contar uma história de algum lugar. Eu preciso desses elementos. Só que essa evolução no tempo, a descrição não vai apresentar. Essa evolução cronológica, a dissertação não vai apresentar. E tudo que é raro é importante. Se a evolução cronológica é característica unívoca do texto narrativo, é claro que eu tenho que saber disto. Beleza? Estamos juntos até aqui? Vou continuar. Os elementos da narrativa, os elementos da narrativa são narrador, enredo, tempo, que é o quando, lugar e espaço, que é o onde, personagens, que é o quem, e o encadeamento de eventos, que é o que está acontecendo, na verdade, que se desenvolvem ou se complicam até o clímax e um posterior, que é o desfecho. Quando se fala em narrativa, nós temos de lembrar que existe o narrador. Cláudia, quem é o narrador? O narrador é quem conta a história. Mas, curiosamente, esse narrador também é classificado. Existem 3 tipos de narradores. E você precisa conhecer as características, porque possivelmente a banca FGV pode pedir para você classificá-lo. Da mesma forma, personagem. Existe o personagem que é o principal. A história é contada sobre esse personagem. Mas esse personagem pode ou não pode encontrar o inimigo nessa narrativa. E aí já é uma outra classificação. Então, entender de texto é entender desses elementos. E nós estamos agora focados na tipologia narrativa. O que eu preciso entender mais, professora? Você precisa lembrar que esse texto narrativo também apresentará sequência.
Isto é para marcar, destaque aí no seu material, porque isso é mega importante. Por narrar acontecimentos em sequência no tempo e espaço, o tempo verbal predominante é o pretérito perfeito, embora também possa ocorrer o pretérito imperfeito, ou até o presente, quando o autor precisa de uma conexão mais presentificada, quando se pretende aproximar os acontecimentos do tempo da narrativa. Ok, Cláudia. A banca pode pedir a predominância temporal desses tipos textuais? Claro que sim. Claro que sim. O predomínio de tempo verbal de uma narrativa é o pretérito perfeito. É isso que marca a ação. Mas o pretérito imperfeito também aparece, assim como o presente. Você vai observar que o texto argumentativo ele já é atemporal. A marca de tempo, presente, passado e futuro, inexiste na argumentação, porque o foco de um texto argumentativo não é relatar um caso, e sim defender um ponto de vista. Tanto que os temas de um texto dissertativo são temas atemporais. Defende-se a pena de morte hoje, mas defendemos pena de morte ontem. Defenderemos pena de morte amanhã? Não, professora, eu não defendo pena de morte. Meu aluno, existiram pessoas que não defenderam a pena de morte ontem, não vai defender a pena de morte amanhã e não defendem agora. O que eu quero que você entenda é que o tema da dissertação é um tema atemporal. Por isso que o compromisso com a evolução na linha do tempo inexiste. Não vai acontecer. Mas aqui na narração, meu aluno, eu não posso contar uma história sem essa lógica temporal. E isso não tem nada a ver com a real ordem dos acontecimentos na linha do tempo. Não entendi, professora. Então vamos nós. Já ouviram falar em flashback? Quando eu começo a historinha pelo final, quem assistiu ao clássico Titanic vai entender muito bem o que eu estou falando. Quando a história começa pelo final, isso não quer dizer que não haja organização dos fatos baseados numa lógica. É só uma estrutura narrativa. Eu preciso que a lógica do tempo esteja protegida pela lógica do enredo. O enredo, em resumo, é exatamente essa obediência ao tempo da narrativa. Por isso que um texto, quando não é lógico, ele não é classificado. Porque um texto, em primeiro lugar, tem de ser claro, ele tem que ser lúcido, ele tem que ser tangível, tem que ter acesso a essa informação. Nós já conversamos sobre um conceito simples de texto. Texto é qualquer material, linguístico ou não, possível de ser interpretado. Logo, se essa narrativa não for possível de ser interpretada, ela não obedecer à lógica do tempo, à lógica dos fatos, ela não será considerada texto. O texto é um canal, ele tem que possibilitar contato. Então, mais uma vez, o que é texto? Texto é qualquer material, linguístico ou não, possível de ser interpretado. Beleza? Mas vocês precisam saber mais dados. E quais serão esses dados que a Cláudia precisa compartilhar? Ok, vamos falar um pouquinho sobre esta informação. Não há uma estrutura rígida para a construção de um enredo. Contudo, a narrativa normalmente parte de um fato narrativo inicial, um evento que dá a referência inicial a partir do qual o enredo vai se desenvolver. Então, se eu quero falar sobre violência urbana, eu vou partir de um fato. Vou estruturar todo o meu pensamento em palavras compartilháveis. Então, o meu pensamento é privado, mas quando eu organizo em palavras e dou acesso a você para ler esse texto, você começa a ter conhecimento da história, o enredo se desenvolve.
E esse enredo é exatamente todos os elementos organizados, obedecendo uma evolução cronológica protegida pela lógica. Beleza? Então, a evolução cronológica tem de obedecer à lógica. Eu não posso, em um texto narrativo, matar uma pessoa e só depois comprar a arma do crime. Vocês entenderam? Eu preciso da lógica para o texto ser realmente um texto. Continuando. Deve haver uma relação de causalidade entre os eventos, uma interação lógica das ações e acontecimentos, pois o relato de vários eventos desconexos não constitui um enredo, que deve ter uma unidade lógica. Ficou claro isso, né, gente? Então, o enredo tem de ser baseado em uma coerência. Muitas gerações são reprovadas porque não há uma conexão lógica. Não entendemos a ideia principal ou não entendemos a defesa dessa ideia principal. Tratando de texto narrativo, o enredo precisa ser convincente, tem de obedecer à lógica. Cai na prova, professora, perguntas sobre enredo? Sim, porque eu vou perguntar sobre os elementos constitutivos. Esses elementos vão estar em dinâmica, esses elementos vão materializar o enredo. O enredo da narrativa geralmente vai partir de um estado inicial de harmonia, que será interrompido por um fato gerador de desarmonia e conflito, que causará a busca por uma solução. É um enredo, gente, início, meio e fim. Enredo é exatamente esse início, meio e fim. A história começou. Se nós não criarmos um conflito, essa história ficará apática, não vai linkar o leitor, não vai ser interessante. Então, eu começo a história partindo de um fato, desenvolvo essa história, monta-se um conflito, conflito montado tem de ser o quê? Resolvido. Então, nós temos início, meio e fim. Eu abro um ciclo, desenvolvo um ciclo, fecho um ciclo. Então, a pessoa vai estar acompanhando a história e observando que há o quê? Uma cronologia protegida pela lógica. Aí sim, há enredo. Em resumo, enredo é o quê, professora? O enredo é o desenvolver da sua história obedecendo à lógica. Repare que em desfiles de escolas de samba, as escolas precisam materializar nas fantasias, nos carros alegóricos, a história, o enredo. Há momentos que as escolas perdem pontos porque a fantasia da determinada ala não contou a história apresentada, não atendeu ao interesse do enredo. O enredo não foi bem representado. Então, o enredo nada mais é do que você manter toda a história dentro de um percurso lógico. É o desenvolver da história. Basta pensar em qualquer filme ou romance e perceberemos esse desenvolvimento. A banca não costuma cobrar isso de forma teórica. Não pode perguntar sobre a motivação dos personagens, mas pode perguntar sobre a motivação dos personagens, deixando isso bem claro. Professora, quer dizer que a FGV não tem por prática perguntar a teoria? O que seria essa forma teórica? O que é enredo? O que é tempo cronológico? O que é espaço na narrativa? Não esperem isso da banca FGV. Mas a banca pode pedir as conexões de causa. A banca pode pedir o estado emocional das personagens. A banca pode pedir as motivações das ações. A banca pode pedir a relação temporal, hipotética ou factual para a narrativa. As possibilidades são muitas. Vamos treinar bastante. Vocês vão gostar? Tenho certeza.
É uma parte muito, muito interessante e vou falar, importantíssima. As pessoas precisam entender de textos. Preciso entender de textos, porque entender textos é entender comunicação. Porque as pessoas falam o mesmo idioma, língua portuguesa, mas muitas vezes não se entendem. Não são poucas, não. Muitas vezes ocorrem ruídos no processo comunicacional, apesar de falarmos língua portuguesa. Então, essas características que aparecem nos tipos textuais, elas precisam ser o quê? Interiorizadas, dominadas, verdadeiramente dominadas. Ok, Cláudia, mas o que eu preciso entender? Vamos falar agora sobre ficar atento com algumas dicas. A característica mais marcante de uma narração é a sequência temporal. Anotou? Eu quero que você, olhando nos meus olhos, anotei, professora, é muito importante. Eu destaquei porque é realmente a cereja. Então, eu preciso entender que a principal marca é a sequência temporal, a principal marca de um texto aí narrativo. A passagem do tempo no tempo narrativo geralmente se explica por meio de advérbios de tempo, orações temporais, tempos verbais específicos, contudo, pode vir implícita. Então, paramos e vamos conversar sobre isto. A Cláudia já falou várias vezes que a principal marca de um texto narrativo é essa sequência temporal, essa evolução na linha do tempo. Ok, professora. Mas existem alguns recursos gramaticais que materializam isso na narrativa? Sim. Os advérbios de tempo, eles fazem com que você avance, vá para o futuro, retroaja, vá para o passado. Consegue ou não consegue? Se eu falar para você, na última semana, João, eu trabalhei muito. Eu saí do presente e fui para o passado. Eu levei você para o passado. E se eu falar para você, Maria, semana que vem eu vou preparar um simulado. Eu levei você, Maria, para uma percepção futura. Então, os advérbios, eles têm o poder de fazer com que nós saiamos do nosso presente e revisitemos o passado ou nos apresentemos para o futuro. Os advérbios temporais são poderosos. E as orações temporais? Mesma coisa. Quando chegar a casa, ligarei para o meu pai. Então, eu estou falando isso agora, presente, mas eu só vou ligar mais tarde, quando chegar a casa. Desta forma, você, leitor atento, comprometido com o material, você consegue, estando no presente, viajar. É muito, muito interessante, gente. Nós compreendermos que de olhos fechados nós enxergamos mais, nós vamos mais longe. Vocês perceberam que a visão ela possui um limite? Mas quando vocês fecham os olhos, nós não temos limites? É mais ou menos a história. A vida real ela é cheia de limites. Mas uma narrativa, gente, não há limites. Você está aqui no presente e pode revisitar o passado, visitar o futuro. Então a narrativa, ela traz sim essa evolução como marca principal. E eu posso me deslocar através dos advérbios, das orações temporais e dos tempos verbais, que é um poder, né? O tempo verbal é a principal marca de deslocamento na linha do tempo. Feito? Até aqui, ok? Então vamos continuar, porque há mais informações relevantes que eu preciso contar para vocês. Exemplos, professora. João deixou uma panela de feijão no fogo e foi à padaria comprar pão. Quando voltou, antes de entrar em casa, parou para brincar com seu cachorro e então sentiu o cheiro forte. Ao entrar em casa,
percebeu que o feijão queimara, desligou o fogo e gritou um palavrão bem alto. E aí? Conseguiu imaginar? É um exemplo de narração total. Você encontrou o personagem? Sim, João. Você encontrou a ação? Sim, ele deixou a panela, foi à rua, voltou para casa, brincou com o cachorro, sentiu um cheiro, enfim, houve movimento. Legal? Você encontrou espaço? Sim, padaria, casa, houve espaço. Você encontrou tempo? Sim. Houve marcação de tempo pretérito, perfeito, houve até o mais que perfeito, né? Queimara, belíssimo uso do mais que perfeito. Houve um enredo? Sim, eu entendi a história toda baseada numa lógica, início, meio e fim. História clara, professora. Houve o clímax? Houve sim, né? Feijão queimou. E o desfecho? Soltou um palavrão. Então, uma narrativa, ela precisa dessa evolução. Entendi tudo, professora. Calma! E quem disse que eu terminei? Há muito para falar dessa tipologia. Cuidado que eu quero que você tenha. Observe as marcas temporais. Os verbos estão conjugados no pretérito perfeito, indicando ações perfeitamente concluídas. Os advérbios de tempo, antes, depois, e as orações temporais, quando voltou e ao entrar, sinalizam explicitamente a distribuição das ações na linha cronológica. Em desligou o fogo e gritou, o E, aditivo, é uma marca implícita da passagem do tempo, pois também indica uma ação seguida de outra ação. Vocês conseguiram acompanhar toda a explicação dos elementos que há pouco eu apresentei? Em um texto pequeno, fácil de ser entendido, nós provamos que os elementos de uma narrativa são elementos do nosso dia a dia. Todos nós contamos histórias. Essas histórias, ora, verídicas, ora, fictícias, mas nós somos excelentes contadores de histórias. A nossa vida, ela é repleta de histórias. Por isso que nós devemos ser muito bons em reconhecer elementos de uma narrativa. Vamos avançar, porque não é só linha temporal que nos interessa. Precisamos ter cuidado também com as narrativas podem seguir cronologias irregulares, tempos psicológicos em que os eventos são narrados dentro de consciência do narrador. Dentro da consciência do narrador, o que é isso, professora? Calma. Se é dentro da consciência do narrador, não está ligada a esse tempo criado pelo homem, o tempo cronológico, e sim a esse tempo psicológico. São narrados dentro da consciência do narrador e não coincidem com o tempo real. Também podem ser contadas de trás para frente, como eu já disse, a técnica do flashback. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós vamos falar sobre as classificações dos tempos, né, dentro de uma narrativa. Nós temos, em primeiro lugar, o tempo cronológico, também chamado de tempo real, que é o tempo criado pelo homem, né, materializado ali pelo relógio. E temos o tempo psicológico, que é o tempo da consciência da personagem. Esse tempo da narrativa, ele pode ocorrer de forma linear, como pode também ser quebrada essa ação linear. Quando nós criamos uma narrativa com a estrutura flashback, essa ação vai ser invertida. Quantos filmes vocês já assistiram onde a obra já é inaugurada apresentando o assassino ou apresentando a morte de alguém? Como que vocês reagem a esse tipo de estrutura? Há filmes que, quando eu começo a assistir, eu sou surpreendida quando o autor já apresenta que o protagonista vai morrer. Naquele instante, eu fico muito chateada, porque eu penso, caramba, o cara eu já sei que vai morrer
vai contaminar a minha análise. Meus amigos, dependendo do enredo, dependendo da direção, você esquece o que foi apresentado lá no início, que o protagonista vai morrer. Porque você se envolve com a narrativa. O poder do enredo, gente, é conduzir o seu olhar, é conduzir o olhar das pessoas. E aí, quando você percebe, a estrutura flashback não atrapalhou em nada. Então, cuidado. Tempo de narrativa pode cair na prova, sim. Vocês entenderam? Tempo cronológico é o tempo real. Tempo psicológico é o tempo da consciência, né? Vou voltar ao exemplo do Titanic. Vamos pensar aí no clássico Titanic? O que acontece com o Titanic? Quem assistiu a esse clássico vai lembrar que esse filme começa com a protagonista velhinha. Esse tempo é o cronológico ou o psicológico? Quando no filme a protagonista aparece envelhecida, esse tempo é o tempo psicológico ou o tempo cronológico? É o tempo cronológico. Quando a protagonista aparece velhinha, é o tempo real. Agora, o filme apresenta essa protagonista jovem, linda, exuberante. Que tempo é este, meu aluno? Esse é o tempo psicológico, é o tempo da lembrança, professora. 10, nota 10. Então, esse filme é um excelente exemplo para que você entenda, possa entender essa diferença. E cuidado, porque o tempo da lembrança precisa de atenção dobrada. Dobrada. Quando, no filme Titanic, a protagonista aparece jovem, nós estamos acompanhando as lembranças da protagonista no tempo real. Ela está uma senhora contando essa história. Sempre que ela viaja para o passado, ela entra no tempo da consciência, no tempo psicológico. Cuidado para não confundir, porque a banca vai pedir. Ela pode pedir exatamente em qual momento acontece o tempo psicológico e colocar em cada alternativa um trecho retirado da obra. Atenção a isso. Legal? Continuando, o que mais temos para falar? Cuidado também. O ritmo da narrativa também pode variar. Podemos ter uma narrativa direta, que se desenvolve rapidamente, com foco em levar o leitor diretamente ao desfecho. Exemplos, piadas, anedotas, tirinhas. Mas da mesma forma que temos uma narrativa rápida, nós também temos uma narrativa lenta. Também podemos ter uma narrativa indireta, que se desenvolve de forma mais lenta, com muitas interrupções e digressões do narrador, com rodeios, devaneios, pausas para descrições, intercalações. Muito bem, agora o narrador começa a encher essa história de informações secundárias, eventos secundários. Estão me entendendo? Esse é o estilo de narração de grandes obras como Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso maravilhoso Machado de Assis, Dom Quixote, de Miguel Cervantes. São clássicos que têm esse compromisso em criar textos mais complexos, mais ricos, enredos mais elaborados. A piada, rápido e ligeiro. Agora, um clássico literário, esse clássico vai apresentar uma complexidade muito maior. E essas informações serão mais detalhadas. Esses cenários serão mais ricos. Esses tempos serão mais fluidos. Tudo isso faz parte do reconhecimento das características de um texto narrativo. Está no meu edital, está no seu edital. Então, respeite o edital. Quanto ao elemento personagens, é importante lembrar que são seres humanos ou humanizados, entidades personificadas com atitude humana. Podem ser principais e secundários, de acordo com sua importância na narrativa. Muito bem.
Vamos falar um pouquinho sobre esse elemento personagens, né? Os personagens, eles, no comum, são humanos. Mas existe a figura de linguagem personificação. Por que será que eu tenho de estudar personificação, prosopopeia? Por quê, hein? Porque eu posso falar também de um ser não humano. Vamos buscar um outro clássico? Vocês assistiram A Bela e a Fera? É um clássico do Walt Disney. A Bela e a Fera é um excelente exemplo para nós pensarmos a personificação. Porque nessa narrativa, é narrativa, ok? É uma história. Há personagens, ações, tempos, lugares, desenrolar, modos, maneiras, né? E motivos, a razão. Existe o início, existe o conflito, existe o clímax e o desfecho. Mas agora eu quero que você lembre dessa história exatamente naquelas passagens onde os objetos agiam como seres humanos, onde os animais irracionais agiam com racionalidade. É nesse momento que nós criamos uma narrativa de personagens não humanos. Ocorre a personificação. Nessa história, a xícara falava, o bule falava, a vassoura falava, a vela falava, o passarinho, os bichos. Ok, isso é possível? É, meu aluno, porque a narrativa nem sempre será de um caso verídico. Eu posso ter a narrativa fantástica. E os elementos são os mesmos. Da mesma forma que a personagem pode ocupar um espaço maior nessa história, sendo essa a personagem principal. Mas se há a principal, onde vai a corda, vai a caçamba. Existem os personagens secundários. Da mesma forma que um personagem pode ser protagonista, aquele que representa o bem, e antagonista, que representa o mal. Calma, bem e mal para quem? Para eles. Então, o protagonista vai brigar com o antagonista, ou o antagonista vai brigar com o protagonista. O conceito de bem e mal não nos compete julgar. Eu quero só que vocês entendam que esses dois serão os elementos principais que vão dar o brilho a todo o enredo. Protagonista e antagonista, esses dois podem ocupar o papel de principal. Não entendam como protagonista é sempre o personagem principal e antagonista é o secundário. Quem assistiu He-Man, um clássico, uma historinha aí que todos que estudam jornalismo passam, né? Todos passam por uma análise do He-Man, quem estuda design também, e quem estuda literatura também. O esqueleto, gente, em boa parte dessa obra, ele é mais importante que o He-Man. E aí, Cláudio, o He-Man é o protagonista e o esqueleto é o antagonista? Só em conceitos, mas os dois são principais. Então, ser principal é ter relevância. E protagonista e antagonista são os que vão sustentar o conflito. Legal? Vamos continuar. O que mais eu preciso compartilhar com vocês? O personagem protagonista é um dos principais e conduz a ação. Olha, um dos principais. Vocês perceberam? Um dos principais. O que torna um personagem principal é a sua relevância na narrativa, é a sua relevância na história. O personagem protagonista é um dos principais e conduz a ação. Sua experiência é o foco da narrativa, que geralmente se funda na solução de um conflito ou busca do personagem principal. O personagem antagonista é aquele que se opõe ao objetivo do protagonista. É só isto. O antagonista vai só se opor ao objetivo do protagonista. Suas ações geram obstáculos que ajudam a desenvolver a narrativa em outras ações e em outras subtramas. Vou reler isso para vocês. Suas ações geram obstáculos que ajudam a desenvolver a narrativa em outras ações e outras subtramas. Isso é bem simples, basta pensar nos heróis e vilões dos filmes em quadrinhos. Uma narrativa é um texto
que vai apresentar esses elementos, mas todos esses elementos só farão sentido se o enredo estiver obedecendo aquela lógica tão poderosa, porque texto nunca foi um amontoado de palavras. Texto é uma harmonia de palavras com uma finalidade, uma finalidade. Nós já entendemos a diferença de gênero e tipo textual. Nós precisamos também agregar a essa parte que nós já estudamos, que todo texto tem de ser um acordo, uma harmonia dessas palavras. Amontoar palavras nunca foi texto. Tipos de narrador. Vamos agora partir para outro momento classificatório. Esse narrador, professora, é quem conta a história? Sim, é quem conta a história. Mas você concorda? Você concorda? Pense nos textos da sua vida, da sua vida. Pense nas histórias que contaram para você. Pense nas histórias que você contou para alguém. Acredito que em todas essas histórias há narrador. Só que há momentos que o narrador ele fica só observando tudo e contando. É o fofoqueiro. Existem momentos onde o narrador ele participa da história. É quando você conta um assalto, quando você conta uma festa, quando você conta o que aconteceu ontem com você. Você é narrador e personagem ao mesmo tempo. E existe ainda um narrador poderoso, um narrador onisciente, que tudo sabe, tudo vê e já sabe até o final da história. Professora, esses 3 tipos de narradores, eles caem na prova? Se está aqui no nosso projeto, é porque estará lá na prova. E qual é o termômetro que a senhora usa? Provas anteriores. Estudar a banca. Se você quer ganhar de um inimigo, conheça a face desse inimigo. É muito difícil ganhar de um inimigo que você não tem acesso à face. Você tem de conhecer as estratégias para você usar essas estratégias a seu favor. Então, eu preciso entender do comportamento desses narradores. Então, vamos nós? Primeiro, narrador personagem. É aquele que conta a história em primeira pessoa. Anote, se eu negritei é porque é importante. E faz parte dela. Por isso, narrador personagem, não é à toa. Título, gente, é bússola. Título é metade do caminho. Quando você para e analisa título, o título entrega de bandeja o que é relevante. Se esse narrador é personagem, é porque ele vai contar a história, mas está dentro da história. A narrativa em primeira pessoa é impregnada pela opinião e pelas impressões do narrador. Faz sentido? Se eu vou narrar um assalto que eu sofri, as opiniões serão de quem? Minhas. As impressões serão de quem? Minhas. Mas eu estou narrando uma história na qual eu era a personagem principal, infelizmente. É um assalto. Ficou claro isso? Beleza, professora. Até aqui tudo dominado. O que você acha que é um narrador observador? O narrador observador, professora, já sei que ele não está na trama. Exatamente. É aquele que narra a história em terceira pessoa. Está negritado? Pode colocar aí um OBS. Os olhinhos, ó, isso cairá em prova. Como se assistisse de fora. Traz o relato de uma testemunha. Ok, vamos dar um exemplo. Quando eu chego aqui, à nossa aula, e conto para você o que aconteceu ontem com a minha vizinha, eu estou narrando, sou narradora. Mas o que aconteceu com a minha vizinha não aconteceu com a Cláudia, eu não estava nessa cena. Então, eu narro o que eu observei. Eu vou narrar para você o que eu observei. A narração é em terceira pessoa porque eu não falo de mim, eu falo dela. Eu falo do outro. O narrador personagem, por que a narração é em primeira pessoa? Porque eu falo de mim. A banca pode perguntar sobre a pessoa do narrador. A banca pode perguntar sobre algumas passagens do texto e pedir para você identificar
o tipo de narrador que acontece. Mas não acabou, não. Existe um outro narrador, o narrador poderoso, gente, onisciente. Professora, o que faz esse narrador? Esse narrador, gente, ele dorme em paz, porque ele já sabe o final da história. É aquele que não só narra a história, mas também tem pleno conhecimento do pensamento e das emoções dos personagens, assim como o futuro dos acontecimentos. Ó, paz total. Já sabemos que esse narrador, gente, esse narrador aí, ó, esse onisciente, ele não vive a ansiedade que você, concurseiro, vive. Por que será que meu concurseiro é tão ansioso, hein? Eu acho que é porque ele não tem acesso à prova. Se meu aluno tivesse acesso à prova um dia antes, uma semana antes, ele não viveria ânsia, porque ele já estaria resolvendo tudo, pesquisando, né? Então, o desconhecimento cria ansiedade. Se esse narrador já conhece tudo, ele é o poder, ele não é ansioso. E quais são as características mesmo, professora? Ele tem acesso a tudo que é tangível ou não na narrativa. Ele vai contar os fatos, mas ele vai também contar as sensações, os sentimentos, até as inferências. Como assim, professora? Como assim? Vamos nós. Eu vou observar a cena de uma criança triste porque a mãe foi embora. Esse narrador vai contar para você o que a mãe pensou antes de sair de casa, vai contar os sentimentos que essa mãe carrega, vai contar, inclusive, que esta mãe, antes de chegar ao portão, ela se arrependeu e voltou para o lar. Só que antes de contar a história se desenrolar, esse narrador já vai antecipar. Ele tem acesso àquilo que não está explícito no texto. Então, quando o narrador é onisciente, marque isso, meu aluno. Ele conhece os sentimentos das personagens, ele consegue mapear toda a história, e essa história é controlada por ele. O narrador personagem, ele é limitado porque ele só vai ter a leitura dele mesmo. O narrador observador, ele é limitado porque ele tem a observação do outro. O narrador observador observou e contou. Mas o onisciente, ele tem uma leitura de cima para baixo, ele tem um entendimento da narrativa completa. Ficou fácil? Entendido? Eu quero exemplos, professora. Vamos a ele. Vamos aos exemplos, que eu sempre falo que os exemplos são poderosos, né, gente? Narrador personagem. Não tínhamos dinheiro para a passagem de ônibus. Acompanhe o texto, eu quero que vocês vejam o texto em tela cheia. Não tínhamos dinheiro para a passagem de ônibus à próxima cidade. De modo que meu amigo sugeriu irmos de trem de carga, a condução dos espertos. Quando anoiteceu, corremos a nos esconder em um vagão vazio. Ofegantes, fechamos a pesada porta e nos estendemos sobre o chão. Estávamos cansados e famintos. O que nós temos aqui, gente? O que nós temos? O narrador contando algo sobre ele mesmo, uma experiência vivida por ele. Eu preciso estar sozinho nessa cena? Não, ele não estava sozinho. Mas o importante é que as impressões são sempre em primeira pessoa. Acompanhe esse novo texto. Narrador observador. Ele andava calmamente. A rua estava escura, dificultando sua caminhada. Mas ele parecia não importar. Andava lentamente, como se a escuridão não o assustasse. E agora? Você encontrou alguma marca de primeira pessoa? Não, professora. Realmente, neste fragmento, o autor só fala de uma outra pessoa. Ele, terceira pessoa. Então, o narrador, ele só pode narrar o que ele está observando. Ele está falando de uma outra pessoa. Não pode haver nesse texto
marca de pessoalidade. Não para por aí. Precisamos constatar o último modelo. Quando que o narrador é onisciente? Ele sofria como um tolo desde a despedida dela. Dizia para si mesmo 1 milhão de vezes que ela um dia voltaria. Mas, no fundo, o idiota se obrigava a acreditar nesta imbecil fantasia. Afinal, era a única coisa que o impedia de estourar os próprios miolos. Vocês perceberam que nesse fragmento o narrador não fala dele e o narrador não só fala de um outro, mas o tempo todo ele fala, ele nos publica, né? Ele comunica impressões que nós, leitores, não teríamos acesso. Ele está dando o tempo inteiro informações de quem domina essa história toda. Inclusive, ele conjectura que o cara iria se matar. Então, para não se matar, ele preferia viver no mundo de Alice. Então, o narrador onisciente é o narrador que mais interfere na sua interpretação, porque ele vai trabalhar com esse tipo de estrutura. Ele tem o poder do início, meio e fim da história. Continuando. Tipos de discurso. Professora, o que é isto? Meu aluno, onde você está? Preste atenção, nós já conversamos sobre muitos assuntos dentro do tópico tipo textual. E nós estamos ainda na narrativa. Você prestou atenção como o texto narrativo é rico? Ele é muito rico. Eu não posso deixar essas informações numa gaveta, porque todas essas informações que agora eu compartilho com vocês são informações que a FGV já formulou questões em provas pretéritas. Podemos ignorar tipologia discursiva? Claro que não. Mas, Cláudio, o que eu vou aprender em tipos de discurso do narrador? Primeiro, se há narrador, eu estou em uma história. Você acabou de estudar narrador, personagem, primeira pessoa, narrador, observador, terceira pessoa, e narrador, onisciente. Tipo de discurso é exatamente o que o título está comunicando. Discurso, como alguém fala. Então, esse narrador, ele pode apresentar o discurso em formato direto, discurso direto. Esse narrador pode apresentar o discurso de maneira indireta, ou como apresentar esse discurso misto, misturando direto com indireto. Professora, deixe isso mais claro? Claro, eu estou aqui para ajudá-los. Então, nós temos a seguinte estrutura. O narrador dispõe de 3 discursos, 3 tipos discursivos, para estruturar sua narrativa e mostrar ao leitor as falas das personagens. Então, mais uma vez, o narrador dispõe de 3 tipos de discurso para estruturar sua narrativa e mostrar ao leitor as falas. As falas de quem, gente? Das personagens. As emoções e os pensamentos. São eles quais? O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Vou repetir. Indireto livre. Não existe direto livre. Feito? Ou o discurso é direto, ou o discurso é indireto, ou ele é indireto livre, também chamado de discurso misto. Ok, Cláudia, continue. Ok, eu vou continuar. Agora é hora de provar tudo que eu falei, né? Ok, discurso direto. Principais características. É narrado em primeira pessoa, retratando as exatas palavras dos personagens. Já entendi, professora. Mole, mole. Já entendi. Quando a própria personagem fala, esse discurso é direto. Isso. E o título? Ficou bonito ou não ficou? Dá ou não dá para decorar? O discurso é direto quando a personagem fala diretamente. Agora, esse discurso direto, ele traz algumas características que vamos precisar relembrar. Sabemos
que o discurso direto, ele é o mais forte, porque ele não passa procuração para ninguém. A personagem, ela mesma assume suas sensações, assume seus sentimentos, assume suas ações. Ele não faz a transferência da palavra. Beleza? Ok, Cláudia, até aqui reinando a paz. Então vamos para o próximo tipo de discurso. Quando que esse discurso é indireto? É narrado em terceira pessoa e o narrador incorpora a fala dos personagens à sua própria fala. Uai, Cláudia, como isso acontece? Fácil. Neste momento, a personagem decide tirar férias e passa uma procuração com plenos poderes para o narrador representar. Simples assim. Então, não mais será o próprio personagem falando. Ele vai deixar um representante falando por ele. Se no texto, com discurso direto, eu, Cláudia, manifesto-me desta maneira. Amanhã precisarei viajar para São Paulo. Em um discurso indireto, eu, Cláudia, passo as minhas palavras para uma outra pessoa que vai me representar. E aí essa outra pessoa vai chegar aqui no meu lugar e vai falar para vocês. A Cláudia, amanhã, precisará viajar. Vocês entenderam? Ela está me representando. Isso é discurso indireto. E tudo isso acontece onde mesmo, professora Cláudia? Na narrativa. Por isso que ainda estamos na tipologia narrativa. Ok, continue, professora, eu vou continuar. Vamos falar agora do indireto livre? É um discurso híbrido, haja vista que concilia características do discurso direto, assim como do discurso indireto. Vamos continuar. Exemplos. Exemplo de discurso direto. Caracteriza-se pelo uso de verbos dicende ou declarativos. Quais são os verbos declarativos, também chamados de verbos dicende, professora? Dizer, falar, afirmar, ponderar, retrucar, redarguir, replicar, perguntar, responder, pensar, refletir, indagar e outros que exerçam essa função. Qual função, professora? Esse discurso direto apresenta esses verbos dicende. O que são verbos dicende? São verbos de transferências, né? A Cláudia disse, dois pontos. Aí eu vou dizer. Esse disse é um verbo de transferência. A voz sai de um e vai para o outro. A Cláudia disse, até aqui é o narrador. Dois pontos. Eu viajarei para São Paulo na próxima semana. Olha, aquele verbo que entregou a fala para a Cláudia é chamado de verbo declarativo também. Beleza? Vamos continuar. A pontuação se caracteriza pela presença de dois pontos, travessões ou aspas para isolar as falas, que são claramente alternadas, bem como de sinais gráficos, como interjeições, interrogações e exclamações, para indicar o sentimento que as permeia. Ok, Cláudia, então, resumindo, meu aluno, o discurso direto é aquele que acontece dentro de narrativas onde a própria personagem assume sua fala. Há algumas marcas visuais, dois pontos, travessão, aspas, e não podemos esquecer que essa personagem só vai falar se a ela for dada a palavra. Então, verbos declarativos, verbos dicentes, são os verbos que fazem a transposição. Beleza? Ok, mas agora eu quero mais exemplos. Vamos para exemplo de discurso direto. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim, em Santa Teresa. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia, em ar de censura. Machado de Assis, Quincas Borges. O que nós temos aqui? Aqui nós temos os exemplos, né? Nós temos aqui uma estrutura que sustenta tudo que eu compartilhei há pouco. O travessão, a fala direta,
Eu preciso memorizar essas características, Cláudia? Sim, porque a banca pode pedir para você classificar exatamente o discurso, em direto, indireto ou indireto livre. Como você vai saber? Você só vai saber se de fato você memorizar as características. Ok, então vamos avançar. Agora vamos conversar sobre o discurso indireto, também utilizando os verbos de elocução, os de sende ou declarativos, como já sabemos, falar, afirmar, replicar, indagar. Trata-se de uma paráfrase, uma reescritura das falas, agindo o narrador como intérprete e informante do que foi dito. Geralmente, traz uma oração subordinada substantiva, com a conjunção que no contexto legal que nós temos de relevante para chamar a atenção aqui nesse slide. Já entendemos quando o discurso é indireto, né? É indireto porque alguém vai falar por você. Por isso que eu compartilhei a palavra paráfrase e reescritura, porque eu sei que essa nomenclatura aparece muito nos enunciados das questões. Parafrasear é falar a mesma coisa dando uma nova estrutura ao pensamento. Reescrever é sinônimo de paráfrase. Então, o que é reescrever? É escrever de novo. Só que essa reescritura precisa da fidelidade semântica. O narrador, ele vai falar o que eu pedi para ele falar, mas ele tem que manter o quê? A fidelidade. Então, o discurso indireto é aquele em que alguém fala o que o outro pediu para falar ou o que o outro desejava que fosse dito. Característica estrutural. Aparecerá a oração subordinada substantiva. Professora, isso está no meu edital? Claro que está. Teremos um treinamento? Claro que teremos. Haverá o dia que eu vou conversar só sobre orações com vocês. Só que eu ainda estou no mundo das ideias, eu estou no melhor dos mundos, gente, eu estou em texto, né? E qual é a marca de conexão de uma oração subordinada substantiva? O elemento de coesão de uma subordinada substantiva é a conjunção integrante. Só existem duas na língua portuguesa, o que e o se. E o macete para identificação é você permutar para o demonstrativo isto. É necessário que você estude. É necessário isto. Esse que aí é uma conjunção integrante. Professora, o que isso tem a ver com a aula de agora? Tudo. Porque quando eu passo a voz, quando eu uso um verbo de elocução, também chamado de sende, eu estou usando uma conjunção, eu estou usando uma oração subordinada substantiva. Ficou claro? A Cláudia disse, dois pontos. Preciso estudar mais português. A Cláudia disse isto. Entenderam a estrutura? Anote isso, porque isso vai ser útil. Mas não só. Precisamos anotar mais dados. Exemplo de um discurso indireto. A certo ponto da conversação, Glória me disse que já localizei conjunção integrante. Eu já localizei conjunção integrante. Já sei que vai haver transferência de voz. Olha só. Me disse que, me disse isso. Se ela me disse isso, lá vem o relato. Desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Capitu segredou-me isto, olha a outra conjunção, que a escrava desconfiava e ia talvez contar às outras. Ficou claro isso, gente? Está didático para vocês? Então, nós precisamos entender o conceito? Sim. Decorar as características? Sim. E partir para o reconhecimento. É nesse momento de reconhecimento que a magia acontece. É nesse momento, quando você está diante de um texto e neste momento você vai, com facilidade, marcar. Aqui é discurso direto. Por isso, por isso, por isso. Aqui é um indireto. Por isso, por isso, por isso. E como eu faço para chegar a esse estágio, professora? Faça o que você já está fazendo. Comprometa-se. Nós estamos num projeto
que ninguém foi obrigado a entrar. Então, nós estamos aqui porque nós estamos comprometidos, que é bem diferente de estar envolvido. Um candidato envolvido vai assistir a aula e ponto final. Um candidato comprometido vai assistir a aula, vai fazer a bateria de exercícios, vai voltar para conversar com a Cláudia sobre os gabaritos, sobre os erros, sobre os acertos, e é esse comprometido que vai ser autor de sentido. É esse comprometido que vai desenvolver uma memória de longa duração. Nós, que trabalhamos com concursos públicos, nós precisamos ativar a memória de longa duração. Candidatos envolvidos escutam a Cláudia hoje, amanhã já esqueceram o que a Cláudia compartilhou, porque não trabalha para ativar a memória de longa duração. Deixa a memória sempre de curta duração. Eu já falei que onde você focar vai expandir e que existem muitas distrações ao nosso redor. Quando você não trabalha a memória, ela fica de curta duração exatamente porque existem muitas distrações. Foco define a sorte. E é por isso que nós estamos aqui, comprometidos. O que mais, professor, eu preciso saber? Vamos falar agora do indireto livre. Você precisa sim. Há absoluta liberdade formal e sintática por parte do narrador, que mistura reproduções literais das falas com paráfrases, que alterna pensamentos e registros de falas e ações, aproximando a fala do narrador e do personagem como se ambas falassem em unissono. O que é uníssono, professora? É uma boa pergunta. Uníssono, gente, é quando a personagem fala, o narrador fala e você tem a impressão que é a mesma pessoa. Esse tipo de discurso é complexo porque se o leitor não estiver comprometido com a narrativa, se o leitor não estiver dentro da narrativa, ele não perceberá com quem está a palavra. O texto construído com essa estratégia, discurso indireto, livre, é um texto mais difícil, porque ele não apresentará as marcas visuais que os demais apresentam. Quais são as características visuais do texto em discurso direto? 2 pontos, travessão, aspas, verbo dicente. E quais são as características do discurso indireto? Não há travessão, 2 pontos, aspas, mas há verbo dicente, a oração subordinada substantiva, a conjunção integrante. Moleza, vou decorar e vou ganhar. 10. E o discurso indireto livre? Professora, não há nada. Não há. Essas características, essas molezinhas, elas desaparecem. E aí, leitor, é você e o texto. É você e o texto. É competência, é talento, é perícia. Você tem de ler o texto, dialogando com o texto, percebendo com quem está a fala. O indireto não traz cola visual. Você tem de estar no poder. Ok, vamos para um exemplo. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levantou-lhe a água e pedindo que se deitasse para descansar. Mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perdera o costume de fazer discursos, é o que era. Vocês perceberam? Viram como é bem mais complexo? Então, pode ser o discurso mais difícil, aliás, por ser, né? Por ser o discurso mais difícil de ser percebido, vamos sintetizar suas principais características. Eu já sabia, eu já intuía que vocês precisariam de mais informações para entenderem o discurso indireto livre. O que eu vou passar é uma lista para agregar. Ela não resolve,
porque nós não sabemos qual texto cairá na minha prova. Eu não sei, professora, nem eu, meu aluno. Mas você precisa ter a consciência que esse indireto livre precisa de uma atenção triplicada e de alguns cuidados. Por isso que eu preparei a lista para que você possa testar essas dicas com os textos que cairão na prova. Vamos nós? Muito bem. As falas das personagens feitas na primeira pessoa surgem espontaneamente dentro do discurso do narrador, em terceira pessoa. Então, é mais ou menos assim, gente. O narrador está contando a história em terceira pessoa. De repente, sem nenhuma indicação, surge verbo em primeira pessoa. Surge uma informação em primeira pessoa. Já começou o cruzamento. Só isto? Não, eu falei que é uma lista, né? Não há marcas que indiquem a separação das falas do narrador e da personagem, isso eu já tinha falado, né? Não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação ou conjunção. Por vezes, é difícil delimitar o início e o fim da voz da personagem, já que está inserida dentro da voz do narrador. O discurso do narrador transmite o sentido do discurso da personagem. Assim como o narrador é onisciente de todas as falas, sentimentos, reações e pensamentos do personagem. O que você pode concluir dessas características? O que você pode concluir? Eu quero que você pense no seguinte. Há pouco, nós conversamos sobre o narrador-personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. E aí? O que você concluiu? Você entendeu que o narrador personagem, ele vai trabalhar com o discurso direto? Porque ele é personagem, ele mesmo está falando? Você percebeu que o narrador observador, ele vai contar algo de alguém? E é aí que entra o discurso indireto? Há pouco eu não falei que existe um narrador poderoso, onisciente, que tudo sabe? Então, esse trabalha com o indireto livre, porque ele está no poder, ele está com a palavra, de repente, o personagem entra na cena, mas é o momento que o narrador está trabalhando com lembranças, sentimentos, ele está inferindo o que está acontecendo no jogo de cena. Então, faça essa conexão para cada tipo de narrador, um tipo de discurso. Uma vez entendido, característica do discurso direto, característica do discurso indireto e característica do indireto livre, estou falando no singular, mas vocês já viram que são plurais, né? O que nós precisamos agora? Nós precisamos aprender ou reaprender a transformação. Cai muito em prova. FGV dá show de bola com esse tópico. Então, passagem do discurso direto para o indireto. Simples assim. Falou em discurso, você já traz à mente personagem. Falou em discurso direto, você já traz à mente personagem falando por si próprio. E se falou em indireto, agora você vai passar a palavra para um outro. Então, precisamos entender dessa transformação. E existe uma receitinha. Vou precisar decorar, professora? Vai. Eu sei que você não gosta, mas vai ser para o seu bem. E eu facilitei o seu caminho. Venha comigo. Passagem do discurso direto para o indireto. Essa conversão é cobrada em prova e deve observar algumas mudanças. Todas essas mudanças são lógicas e decorrentes da própria passagem de uma fala literal para uma fala recontada. Então, vamos sistematizar essas regras em gerais. Vamos nós? Discurso direto, primeira pessoa. Discurso indireto, terceira pessoa. Então, já sabemos, beleza, isso aí é fácil, professora. Quando a banca pedir para você transformar o discurso direto em indireto,
tudo que está em primeira pessoa tem de passar para a terceira pessoa. Simples assim. Só não. Vamos falar agora da pontuação. Qual é a alteração na pontuação? Frases interrogativas, exclamativas e imperativas, elas passam a frases declarativas, ok? Conversão dos pronomes. Outro cuidado. Preciso memorizar, Cláudia? Precisa sim. Então, discurso direto. Quais são as marcas dos pronomes? Todos em primeira pessoa. Eu, me, mim, comigo. Nós, nos, conosco. Meu, meus, minha, minhas. Nosso, nossa, nossas. E aí, se eu vou transformar esse discurso direto em indireto, eu jogo os pronomes para a terceira pessoa. Ele, ela, se, si. Consigo, o, a, lhe. Eles, elas, os, as, lhes, seu, seus, sua e suas. Falem a verdade, gente. Isso é difícil? Difícil não. Concordo. Trabalhoso. Trabalhoso até a página 2. Porque depois que a memória estiver de longa duração, acabou o problema. Agora é só esperar a questão. Olha, da dor de cotovelo perder uma questão dessa na prova. É frequente, professora? É frequente. Eu não vou gastar o seu tempo. Os slides estão suficientes. Foi muito trabalho para enxugar, para entregar o necessário. Pô, Cláudia, mas a narrativa está longo. O trabalho está longo porque eu já eliminei coisa dessa. Só que eu não posso, na verdade, né? Eu não posso jogar isso fora. Logo, eu não pude, né? Eliminar esses conteúdos. Não mesmo. O nome disso? Responsabilidade. Nós vamos fazer um trabalho muito bom. E vocês precisam confiar em quem está aqui desse lado. Bem, vamos continuar porque há mais para falar. Legal. E qual é a outra mudança? Advérbios e adjuntos adverbiais, meus alunos. O discurso direto, hoje, agora, amanhã, aqui, aí, cá, este, isto. Olha a diferença quando a transformação do discurso direto vai para o indireto. Eu já uso naquele dia, no dia seguinte. Eu não mais falo aqui, eu falo ali. Eu não falo aí, eu falo lá. Eu não falo este, eu falo aquele, aquilo. Então, a transferência é sempre da primeira para a terceira. Vocês não precisarão memorizar as outras informações, as outras variantes. É só treinar primeira e terceira, primeira pessoa e terceira pessoa. Só, professor, é coisa dessa. Eu sei, meu aluno, como eu sei. Sei sim. Muito bem. Por último, conversão dos tempos verbais. Aí alguém está falando, estava demorando. Meu aluno, pode fazer cópia. Isso daqui é muito sério. Quando se transforma o discurso direto para indireto, tudo que eu apresentei é importante, porque onde vai a corda, vai a caçamba. Não adianta você só transformar o tempo verbal deixando o pronome de primeira pessoa, tendo que ter jogado esse pronome para a terceira pessoa. Mas meu aluno, eu não sei por qual motivo, ele não gosta muito da matéria verbo. Então, tudo que aparece com a palavra verbo, ele já cria uma blindagem. Vamos desconstruir isto. O verbo é o elemento central das orações. E o verbo é o responsável pela dinâmica de uma narrativa. Logo, apaixone-se pelos verbos. Vamos para a transformação? E olha, preparei um documento molezinha. Ok, Cláudia, detona. Então, vamos nós. Presente do indicativo vai para pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo vai para mais que perfeito do indicativo. Futuro do presente do indicativo vai para o futuro do pretérito do indicativo.
E o presente e futuro do subjuntivo? Transformarei em pretérito imperfeito do subjuntivo. Imperativo, professora, vira pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, o que está em abóbora, você já sabe que é o discurso direto. E o que está em verde é para onde você vai. Você vai para o discurso indireto. Basta decorar? Basta decorar. Mas eu sei que no meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do caminho. Qual pedra, Cláudia? O meu aluno precisa entender. Quando que o pretérito é perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Ele tem que decorar as desinências, porque senão não adianta decorar. O poeta já nos ensinou. A canção já sabemos de cor. Só nos resta aprender. Vocês podem decorar esse quadro, mas se vocês não souberem identificar as desinências modo temporal, o que acontecerá? Vocês não saberão marcar a alternativa correta. Então, faça o trabalho completo. Na dúvida, consulte a gramática. Já falei que fazer o trabalho pela metade é pior do que não fazer nada. Parece loucura, mas faz todo o sentido, gente. Legal, professora. É só isto? É, meu aluno. Vamos para alguns exemplos? Estamos chegando ao final desse momento, né? Fujam agora, ordenou o general. Discurso direto. O general ordenou que fugissem imediatamente, naquele momento. Agora é o indireto. Pedro, eu confesso, quero viver sem pensar tanto em mim mesmo. Discurso direto. Agora vamos transformar em indireto. Pedro confessou que queria viver sem pensar tanto em si mesmo. Falem a verdade. Facilitou ou não facilitou? Vocês já entenderam qual é a estratégia da professora. Vocês já tiveram contato com o material didático da professora. A minha preocupação é imensa com a clareza. Então, deixe nos comentários se o material está atendendo à expectativa, se a minha explicação está clara para vocês e vocês têm passagem liberada. Perguntem, troquem, aproveitem o momento. Meus amigos, quantas pessoas gostariam de estar exatamente aí onde vocês estão, tendo uma oportunidade de conversar direto com a professora que está dando a vocês toda a liberdade. Eu quero muito. O meu sonho é que você seja aprovado e convocado no primeiro pacote, no primeiro grupo. Quero, mas quero muito. Mas adianta só a Cláudia desejar isso? Não, professora. Eu preciso querer mais que você. Uau! Vamos repetir isso? Eu preciso querer mais que você, professora. Precisa mesmo. Você precisa querer muito mais que eu. Legal? Então, vamos finalizar mais um texto para complementar o material. Observe que a conversão do discurso direto para o indireto está sinalizada principalmente pelo verbo declarativo, ou seja, aquele que introduz a fala. Disse, declarou, afirmou, respondeu, retrucou e etc. Seguido da oração com conjunção integrante, o que. Então, muitas vezes, somente o verbo declarativo é passado para o discurso indireto, e os verbos do restante da fala são mantidos nos tempos originais. Pedro não desistirá, disse João. João disse que Pedro não desistiria. João disse que Pedro não desistirá. Então, é só lembrar que existe uma estrutura que vocês não precisam adivinhar. Vocês não terão uma bola de cristal, vocês só precisarão ter o quê? Foco, ação e fé. Vocês precisam ter foco. Eu quero aprender a pensar com a cabeça dos caras que montam essas provas pela FGV. Ok. Ação. Não adianta querer se eu não consigo entrar no campo para jogar. Ficar na arquibancada não vai me transformar em perito. E fé. A fé é exatamente o ingrediente que você acionou para assistir a essa aula.
Você só veio ao meu encontro porque você possui essa fé. E você sabe que você é capaz. Meu Deus, como você sabe. Vamos para um desafio? Amo esses desafios. Quero que vocês pensem comigo. Em que espelho ficou perdida a minha face? Em que espelho ficou perdida a minha face? Claro que é um verso de uma estrofe, né? Caso a frase acima seja transposta para o discurso indireto, o elemento sublinhado assumirá a seguinte forma: o elemento que deveria estar sublinhado é o verbo ficou. Legal? E como você sabe disso? Porque as alternativas só falam do verbo ficar. E aí, gente, repare que o discurso está direto. Se você entendeu a última tabelinha, você vai para o tempo verbal certinho. Tempo para você. E aí? O tempo aqui passa diferente, né? O gabarito? Claro que você mandou bem se você marcou a letra E. Sério, professora? Seríssimo, gente. Claro que está sério. E vamos agora a uma explicação, porque o aluno não quer só gabarito, ele quer entender o processo, né? Na conversão para o discurso indireto, os verbos tendem a ficar mais remotos para dentro do passado. O presente vira pretérito imperfeito. O pretérito perfeito vira mais que perfeito. Ficou, vira, ficara. E desta forma, o meu aluno chega fácil ao gabarito. Viu? Não é um trabalho de lógica, é um trabalho mnemônico. É uma questão que depois que você entendeu o jogo, basta você decorar o script. Decorei a tabelinha de transferência dos tempos verbais, a questão cai e eu somo. E eu vou ganhar essa e outras, professora. Pode mandar. Legal, gente. Então, eu vou mandar sim, mas não agora. Porque neste momento, eu quero que vocês descansem um pouquinho. A professora falou. Meu Deus, como eu falo, né, gente? Mas é porque há muito para compartilhar. Eu quero contribuir verdadeiramente. Eu vou ficar muito feliz. Vocês não fazem nem ideia. Vou ficar mega feliz quando, um dia depois da prova, eu já começar a receber declarações de vocês, depoimento de vocês, vivência de vocês. E não vai passar muito tempo, vocês vão escrever, vão entrar em contato comigo para falar o seguinte: professora, estou, sou e gratidão. Vocês vão conseguir. Agora, eu só posso ir até um certo local. Eu não posso ir ao local fazer a prova para vocês. Mas eu vou estar mandando muitas energias para que vocês tenham clarividência, memória de longa duração, paz, pensamento positivo. E entendam que vocês sempre saberão mais do que aquela prova cobra. Vocês sempre saberão mais. Vocês são brasileiros, vocês mandam bem no português. E para mandar bem nas estratégias de feituras de questões da nossa querida, amada, respeitada FGV, é algo muito simples. Se você quer se tornar um nadador profissional, o que você deve fazer? Nadar muito. Se você quer se transformar num cantor profissional, o que você deve fazer? Cantar muito. E se você quer se transformar em um candidato, tropa de elite, osso duro de roer, o que você deve fazer? Treinar. Há pouco tempo, não é a quantidade, é a qualidade. Eu não estou brincando, eu levo isso a sério. Aproveite, meu aluno, mais uma vez. Aproveite. Faça o seu melhor, representando seus interesses e representando interesses de pessoas que não estão tendo a mesma oportunidade. Beleza? Então, eu vou parar aqui, vou deixar vocês descansarem um pouquinho, mas esse papo ainda não terminou, porque há outras tipologias e a primeira chamada do edital não para aí. Ela também fala de interpretação e organização interna. Então, até daqui a pouco. Beijinho para vocês.